Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual antes o conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz acerca de Elias, como este fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei e buscam minha alma. Mas que lhe diz Deus em resposta? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. E então, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Davi diz: torne-se sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para inclinar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais sua plenitude. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão segundo a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos forem quebrados, e se tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus nos poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram severamente, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Mas também eles que não permaneceram na incredulidade serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado da boa oliveira, quanto mais esses que são naturais são enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais a vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrando a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, de modo que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, porém agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja devolvido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11.